Gente do céu, olha nós aqui outra vez. Eu não vou dizer que nós estamos invadindo a sua telinha, porque nós não estamos invadindo, a gente está entrando gentilmente. Porque quem invade é intruso, né? Nós estamos aqui no nome do Senhor Jesus e eu quero nesse nome te agradecer. Obrigado pelo seu tempo, obrigado pela sua companhia e obrigado por abrir seu coração para receber mais uma vez essa palavra, esse bate-papo tão precioso, esse bate-papo do céu que vai gerar muitos frutos na sua vida, naqueles que te cercam. Não sei se você percebeu, hoje eu estou aqui sozinho como bancada, né? O meu amigo, companheiro aqui de bancada não tá hoje, o El está dodói, melhoras pra você, meu queridão, você deve estar aí assistindo a gente já, né? Papai do céu te guarde, te proteja de tudo e que você volte logo aqui que já tá fazendo falta, viu? Não sei nem como é que começa esse negócio aqui direito sem o Elvis, tá? Mas vamos lá, vamos que vai dar certo. Hoje, já que o Elvis não tá aqui, a gente propôs fazer um formato diferentão aqui, de tudo que você já viu aqui no Pôr do Céu. Hoje o nosso Pôr do Céu vai ser super original, de frente com Dani. Pastor Daniel, que não é convidado, já é de casa, inclusive é mais de casa do que a gente, né? Seja muito bem-vindo, pastor. Suas palavras aí pra galera. Obrigado, pastor Douglas. Oi, pessoal. Estava com saudade de vocês, né? Fazia um tempão que eles não me convidavam, viu, para vir aqui, mas hoje deu certo, tô brincando. Muito bom podemos falar da palavra de Deus, podemos compartilhar das coisas do reino, né? Vamos lá, vamos bater um papo edificante aqui e vamos crescer, né? É verdade. Tá vendo como está fazendo falta aqui, Elvis? Eu esqueci de falar antes de apresentar o convidado que você que está no Instagram tem prioridades, né? Já ia saber com antecedência. Então é importante estar lá no Instagram, seguir a gente. Pode ser oficial, lá tem enquete, lá a gente lança as caixinhas de perguntas, a gente informa quem são os próximos convidados. Tem muito conteúdo bacana lá. E inclusive lá na bio do nosso Instagram tem um link para você ter acesso à nossa plataforma em todos os meios possíveis, para streams de áudio e também do YouTube e do próprio Instagram. Nós temos lá no YouTube o canal oficial, que é o da nossa comunidade, que você assiste na íntegra todas as palavras, todos os bate-papos, e também temos um canal paralelo só de recortes, para você mandar para o seu amigo, evangelizar pessoas. Também a gente solta alguns recortes de vez em quando lá no Instagram, então esteja sempre ligadinho, que lá você não perde nada, viu? Vamos lá então, hoje a gente vai bater um papo aqui muito, mas muito interessante sobre algo que tem falado muito conosco, né, Daniel? A gente conversava ontem sobre isso. Esse final de semana nós tivemos um tempo riquíssimo na nossa comunidade. O pastor compartilhou uma palavra poderosa que tocou muitos corações, que no fundo, ninguém reconhece, mas que todo mundo tem, que é a tal da sede, né? Você tá com sede aí, não tá? Pois é. Verdade, verdade. A sede da alma, né? A busca por saciar o vazio interior, isso é algo frequente na humanidade, não de hoje, né? Desde que o ser humano passou a existir, na verdade, desde o acidente, né? No Éden, Gênesis 3 para frente, esse vazio existencial passou a ocupar a humanidade e as pessoas até então vivem em busca de preencher isso. E a gente sabe, né? A única forma de preencher, essa foi a temática da palavra, é a temática do nosso bate-papo hoje. Então a gente espera contribuir bastante aí para você que nos assiste, que tem também essa sede, essa vontade que parece que nunca passa, né? E às vezes a gente vai cavucando e nunca chega num lugar. Enfim, vamos prosseguindo. É verdade. Você falou do acidente no Éden, e isso é tão profundo, tão importante que eu gosto muito de equivaler, né? De colocar lado a lado aí a ciência com a fé, que eu acredito que são duas ferramentas que o Senhor nos deu, que são poderosas para conhecê-lo ainda mais. Por mais que muita gente às vezes use um para tentar negar a outra, né? Mas vamos lá, a ciência, Daniel, ela diz que os elementos, os dois principais elementos para a vida humana no planeta, ou seja, só existe vida por conta inicialmente desses elementos, que são a água e a luz. Né? A ciência diz isso. Lá na sexta série você vai lembrar, lá na aula de biologia, né? Inclusive, a ciência também diz que a vida ela foi gerada da água, né? A vida se originou da água. A primeira forma de vida saiu da água. Então, ou seja, a água produziu vida no planeta. Vamos lá. A ciência diz que os dois elementos mais importantes para a vida, não só humana, mas para a vida como toda no planeta, são a água e a luz. E ela diz que a vida veio da água. A água produziu vida. Ok, a ciência diz isso? Diz. E a Bíblia?
Também. Porque lá no Gênesis, a palavra de Deus diz, capítulo 1, verso 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, mas o Espírito pairava Sobre a face das águas. sobre a face das águas, né? Já havia água. E Uhum. continuando a palavra, e Deus disse, haja luz. Uhum. Então, as duas primeiras criações lá no Gênesis, para que pudesse haver um ambiente suscetível para a existência e manutenção da vida, da forma de vida, são a água e a luz. Então, a ciência disse isso, ela bate no peito, dizendo que descobriu isso, mas a Bíblia já tinha isso registrado há mais de 6.000 anos, né? Então, eu costumo dizer o seguinte, que a ciência lê a Bíblia, só que ela demora a entender. É. E demora. Demora ou quase nunca, né? Concorda e vai dizer que já era óbvio, né? Que já estava. Isso, é o que a ciência prova hoje, está na Bíblia lá, há muito tempo atrás. É só você ler que você vai encontrar, tudo está lá. Né? Então, eu acho isso muito forte quando você percebe essas. Que a ciência chama de coincidências, né? Que na verdade não são. Mas quando a palavra de Deus, ela comprova o que a ciência já descobre e bate no peito ali, dizendo que foi um achado e tal. Então, a água, ela é um elemento intrínseco realmente da vida humana. Não tem como imaginar a vida sem água, né? Até na formação do planeta, na sua maioria, a formação do corpo humano, na sua maioria. Com certeza. E quando a ciência fala que a vida saiu da água, ela traz todo ali um imaginário, né, pra gente. A gente que lá na aula de biologia começa a imaginar que as moléculas, uma dinâmica entre as partículas de água, elas começaram a formar micro-organismos, né, e esses micro-organismos começaram a interagir entre eles e geraram micróbios, né, e depois microvidas, e elas foram evoluindo e virou aquele sapinho que saiu da água, perdeu o rabo, né, começou a andar, depois virou macaco, depois caiu os pelos, ficou em pé, virou homem, né? Então a Bíblia diz, a ciência diz, né, segundo a teoria de Darwin, da evolução de Darwin, que a vida saiu da água e depois de muitos, muitos anos chegou até o ponto que nós estamos hoje. Mas a Bíblia também diz que a vida saiu da água, porque a Bíblia diz que Deus fez o homem do pó, do barro, da terra, mas depois soprou o Espírito nele, né? E o Espírito, a Bíblia começou dizendo que pairava onde? Nas águas, né? Então, por isso, como você mesmo trouxe aqui, o próprio corpo humano ele é composto majoritariamente por água, né? Nós somos moléculas praticamente. Então isso é muito bacana você comparar essas coisas e perceber como Deus é perfeito em tudo, né? E a essência, o pó, né, com o espírito água, forma o barro, né? Porque é interessante notar que em nenhum outro lugar na Bíblia a Bíblia vai trazer a analogia do pó, só quando foi criado. Mas depois ela traz a analogia do barro. Do barro. Né? Como um vaso de barro, nós somos por causa dessa junção. Né? E a gente até aprende lá na escolinha dominical que o homem foi feito do barro, né? Parece que só o pó também, eu penso nisso, né? Tipo, o pó por si só não ia grudar, né? Tem que fazer a massinha, né? Deus fez a massinha lá do homem e tal, e precisou de haver água, e era o próprio espírito essa água, né? Mas é até interessante notar que se tirar a água do barro, se tivesse como, né, fazer o efeito reverso, então se você tira a água do barro, volta a ser pó. Então é bem isso que nós somos, né? Se tirar Deus, não sobra nada. Eu acho que foi John Wesley que disse, né? Que tudo que você vê de bom em mim é Cristo e tudo que você vê de ruim sou eu mesmo. Então é bem isso, né? Se não for a presença de Deus em nós, não sobra nada. É verdade. Virou pó. É verdade. Inclusive, pó é alimento de Satanás, né? Isso. Porque quando o entra lá no Éden e a consequência dele é você vai rastejar sobre o pó da terra e você vai se alimentar, né? Comer do pó da terra. E é muito forte. Eu lembro que uma vez você falou sobre isso, né? Que o homem sem Deus, ele volta a ser pó e vira o alimento do inferno. Pesado, né? Mas é verdade. Então é isso. Eu estava me lembrando, enquanto a gente falava de sede, por que nós temos tanta sede assim? Né? Para pensar, se nós mesmos acabamos de reconhecer que nós somos formados por água, se tem água em mim, por que eu sinto sede? Né? É intrigante pensar dessa forma. Por quê? Deus colocou essa necessidade. Inclusive, assim, cara, com a fome você até negocia, mas sede não dá. Né? É interessante notar que Jesus ele faz um apelo para os sedentos, né? Ele traz o caminho aqui, relatado em João 7,37. No último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede,
venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E é claro que Jesus fala que se alguém tem sede, venha a mim e beba. Ele faz uma proposta educada, né, delicada, mas ele poderia ter dito aqui, todos vocês têm sede. E a única forma de vocês matarem essa sede é se vierem a mim e beberem. Mas Jesus aqui, e a gente entra nessa temática do respeito, né, de um Deus todo-poderoso, onipotente, onipresente, onisciente, mas que nos dá a liberdade de sermos filhos que fazem suas escolhas, né, livres mesmo. Então Jesus diz, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Mas ele poderia ter afirmado, né? Todos vocês têm sede. Sim, porque todos têm, né? Sim. Então não é, como você mesmo disse, o próprio Deus, né? Ele escolhe palavras para lidar conosco. Ele podia só falar e pronto. Verdade. Quem quiser vem, quem não quiser fica com sede, mas que todo mundo tem sede, tem. Pronto. Quem ia discutir com isso, né? Verdade. Mas ele é, como você mesmo disse, embora seja um Deus poderoso, ele é gentil, né? Educado. E é por isso que eu comecei dizendo aqui que a gente não invade, né? A gente está aqui com a permissão, porque nós estamos no nome do Senhor. E ele mesmo diz, né? Olha, o ladrão, ele pula, né? Pela janela do aprisco, pela porteira. Mas o pastor, o verdadeiro pastor, ele entra pela porta, né? E ele chama as ovelhas e ele conhece seu nome. Então, esse chamamento aí é para dar oportunidade, né? Das ovelhas se identificarem com o pastor. É verdade. Mas que todo mundo tem sede, tem. Tem. E até o tema, né, a proposta do Podcel, de que você tem sede, né? E a proposta da meditação que nós tivemos, como você falou, nessa semana, né, no domingo, foi sobre isso, né? Sobre Jesus visitar uma cidade de gente sedenta, que inclusive essa cidade carregava o nome do que eles faziam com a sede, né? Que era se embriagar, sicar, ou zicar, como alguns gostam. Mas sicar, o significado dela é bêbado, né, no grego, e no hebraico é bebida intoxicante. E ali Jesus se encontra também com uma mulher sedenta, né? Então ele vai ali para mostrar realmente isso, o que acontece quando se encontra quem tem sede com a água da vida. E isso expandiu, né, a nossa percepção sobre o quanto nós podemos saciar mesmo em Jesus. Ele é tudo que nós precisamos. Né? É verdade. E é tão interessante que, como você mesmo disse, é uma cidade de embriagados, né? Então eles bebiam outras coisas que não eram água, né? E eles viveram uma vida inteira assim até conhecer a verdadeira água. Tanto é que até a própria mulher, a samaritana, ela precisava da água e ela estava inclusive no horário até impróprio, né? Meio-dia, que não era horário comum de buscar água, porque ela vivia à margem ali da sociedade, mas ela tinha uma vida totalmente marginalizada, né? Uma vida totalmente errada. O próprio Jesus, de maneira muito educada também, né? Ele denuncia isso nela, né? Ele fala assim, não, vai buscar o teu marido e deixa ela mesmo, né? Falar, olha, né? Então, assim, mas quando ele se apresenta a ela como fonte de água, ou seja, eu tenho tudo que você precisa. E aquilo era tão latente nela que não era a sede, mas a falta de Deus, né? Que ela podia ter pedido um casamento. Né? Eles estavam nessa conversa, inclusive, né? Ele falou assim, olha, já tiveste 5 maridos e hoje o que tem não é teu, né? E aí ela falou assim, quando ela reconheceu que ele era profeta, ela falou, então me arruma um casamento, né? Me dá uma oportunidade de mudar de vida, deixa eu ter um casamento honrado, deixa eu viver como as outras mulheres, né? Deixa eu não precisar de vir meio-dia aqui. Me dá dignidade. Mas o que ela pediu? Me ensina a adorar. Mas é tão interessante, Douglas, que eu a vida inteira gostei de pensar nesse texto assim também, que ela vai ali ao meio-dia para fugir até das outras mulheres que olhavam torto para ela, né? Porque tudo indica que ela também poderia ser até uma prostituta, né? No mínimo uma mulher adúltera. Enfim, mas depois desse sopro do Espírito sobre esse texto, eu passei a mudar um pouquinho a minha percepção dessa mulher. E eu acho que eu vou passar até a elogiar mais ela quando eu for pregar sobre isso. Por quê? Claro, ela cometeu adultério, mas o texto, na sua essência, mostra uma sede muito grande. E talvez ela foi ali ao meio-dia, que é o horário mais impróprio para pegar água, porque ela não podia esperar mais para matar a sua sede. Então talvez qualquer outra pessoa pensasse assim, eu vou esperar o fim da tarde.
Mas ela não, eu preciso ir agora lá, porque agora eu estou com sede e vou tirar água. Por quê? Na construção do pensamento, como você mesmo disse, quando Jesus revela a condição moral dela, quando Jesus desnuda a vida dela de um passado pecaminoso, né, de estar com homens que não eram seus maridos, ela não se ofende com isso, ela não ataca, ela para de atacar Jesus, na verdade. Porque no início da conversa ela está bem arredia, né? Retrucando, Por né? que você pede água para mim? Aí Jesus fala, se você soubesse quem sou eu, você que me pediria água. E ela fala, você não tem nem como tirar a água do poço. Por acaso você é maior do que o nosso pai Jacó? Aí Jesus revela para ela que ela vivia numa condição errada aos olhos, né? Dos costumes da época e da moral também. Mas mesmo assim, quando Jesus revela isso, ela não se ofende e ela para de atacar Jesus e ela começa a falar de teologia, ela começa a falar de adoração. Então, eu vejo aqui uma mulher muito sedenta. Não muda o fato dela ter errado. E nós vamos diminuir aqui isso e tentar, né, tampar o sol com a peneira e falar que o que ela fez até então, ter 6 homens que não eram seus maridos, foi certo. Mas isso tudo também aponta para uma sede muito grande, para um vazio enorme, e ela continuou buscando preencher isso. Então, talvez aqueles 6 homens eram resultado de tentar preencher o vazio. E é o que muita gente que nos ouve hoje talvez está vivendo. É porque que talvez as pessoas não conseguem largar a bebida, não conseguem largar a droga, o cigarro, a sexualidade distorcida, a vida de mentira, a vida de talvez até roubo, ou a vida de um trabalho louco 12, 13 horas por dia. Por quê? Porque existe um vazio enorme aqui dentro. E a gente está tentando suprir do jeito que a gente conseguir. Mas, pelo contrário, é um buraco sem fim. E tudo que você joga ali, parece que vai aumentando ele, né? Então aí nos leva a fazer coisas mais erradas ainda. Então quando ela teve o primeiro marido, que não era o dela, certamente fruto da sua sede, ela descobre que não preencheu, ela foi para o segundo. E não preencheu, ela foi para o terceiro. Ela chega no sexto e não preencheu. E ela é um reflexo de toda a sua cidade. Porque era uma cidade de bêbados, era uma cidade de pessoas que vão para lá. Tanto é que quando ela fala que Jesus poderia ser o Cristo, eles vão e eles mesmos testemunham depois. Falam assim, nós também ouvimos ele falar sobre o que vivíamos. Então, Jesus deve ter feito ali uma sessão de fujioka tremenda, né? Saiu revelando todo mundo e mudando vidas, e eles saíram dali impactados. Então, assim, um povo que fez escolhas erradas por causa da sua sede enorme. O meu conceito mudou um pouquinho dessa mulher, sabe? Não, e faz sentido, porque quando você está mudando a perspectiva, né? De ao invés de ser uma mulher que estava ali envergonhada, na verdade ser uma mulher estrategista, né? Eu tô indo mais cedo que é para não pegar fila, eu quero logo, eu não vou aguentar esperar. E não é porque eu não posso me misturar com eles, é porque se eu posso ir antes, por que eu vou esperar? E tanto é que depois, quando ela prevê que poderia ser o Cristo, o Messias, ela vai para a cidade e chama todo mundo. Então, nós não notamos ali uma mulher acanhada. Não, sim, e assim, até porque, e agora, você falando isso, parece que vai clareando um pouco mais o entendimento. Essa perspectiva de uma mulher envergonhada ou de uma mulher marginalizada é fruto do nosso próprio ideal. Porque não tem nenhum, até onde eu sei, não tem nenhum subsídio bíblico que aponte para isso. Isso foi uma dedução dos primeiros pregadores, isso foi repassando de um para o outro e a gente pegou isso como verdade. Mas eu acho que não há nenhum elemento bíblico registrado que diz que aquela mulher estava ali porque ela era uma marginalizada, né? Então a gente subentendeu isso, a gente pegou isso como verdade e seguiu. E como você falou, fruto até do nosso preconceito. Sim. Então, a gente vai entender que uma mulher daquele jeito, realmente ela não poderia estar lá com as outras mulheres. Tá, mas se ela não podia estar com as outras mulheres, quem que ela foi chamar? Né, na cidade. Foi chamar só homem. Foram homens, foram mulheres. A Bíblia não relata. Se fosse só homens, a Bíblia teria relatado. Em outras ocasiões, que tinham só homens, a Bíblia relatou. Ou que eram mulheres, a Bíblia relatou. A Bíblia nunca deixa algo assim que não seja claro. Então ali, isso é algo muito interessante, né? E é uma perspectiva
que nos leva a pensar mesmo e expandir um pouquinho isso, né? Claro que a gente também não está descartando a outra teoria, A gente só está trazendo luz. que é só essa aqui que é, né? Até porque, por exemplo, uma outra possibilidade, se a gente entender que ela era uma mulher humilhada, que estava marginalizada e tudo, é que quando ela descobrisse que ele era o Cristo, qual que seria sabe, a atitude natural? Eu vou contigo. Eu não vou voltar para essa. Para quê? Me restaura que eu vou te seguir, eu vou te servir, eu vou onde você for. Eu não vou voltar para aquele lugar, né? E ela não, ela quis voltar para a cidade. Então, quer um exemplo disso? Aí a gente tem um caso de alguém que foi marginalizado, que era o endemoniado gadareno. Porque a Bíblia diz que ele era possuído por mais de 2.000 demônios e ele vivia fora da cidade. Ele vivia nos sepulcros. As cidades antigas, os cemitérios não eram dentro da cidade. Até hoje, né? Você vai numa cidadezinha pequena, o cemitério é na saída. Claro que uma cidade como Goiânia, né? Os cemitérios hoje estão dentro das cidades, mas o normal não era assim. Então aquele homem vivia nos sepulcros, ele vivia nu, tentavam prender ele com correntes, não conseguiam. Então aquele sim era marginalizado. A Bíblia vai falar disso. Tanto é que quando ele é liberto, a gente nota 2 pontos. O primeiro ponto é que as pessoas mostram claramente que ele tinha pouquíssima importância, ou nenhuma. Por quê? Quando Jesus o liberta, Jesus pede, né? Jesus ordena os demônios que eles entrem nos porcos. Os porcos se precipitam e morrem, todos afogados. Aquelas pessoas viviam de criação de porcos. Sim. Quando eles descobrem que os porcos morreram, eles chegam lá e pedem para Jesus sair. Então, quando eles chegam, eles veem um homem que era marginalizado, são, vestido, agora não agredindo mais ninguém, conversando com Jesus, mas eles pouco se importam com isso. Se eles se preocupassem com aquele homem, eles iriam dizer assim, quem fez isso? Glória a Deus, né? Glória a Deus. Esse cara era um louco. Quem libertou ele? Não. Quem matou os nossos porcos? Jesus? Porque demônio que saiu desse... Saiam daqui. Os dois. Os dois. Então eles mostram ainda mais a frieza. Os porcos valiam mais do que o homem. Aí beleza. A outra prova disso é que quando ele é liberto e Jesus vai embora, o que ele fala? O que você disse que a mulher não falou. Ele quer ir com Jesus. Contigo. Jesus, deixa eu ir contigo. Aí Jesus fala algo aqui que para nós é um ensino poderoso. Ele fala, não, volta para tua casa. Porque ele tinha que ser restaurado dentro da sua casa, sua convivência com a sua família. Mas olhem isso. Realmente aquela mulher não quis ir embora dali. Pelo contrário, né? Jesus fica 2 dias ali inteiro com eles e, enfim, algo sobrenatural acontece. Pensa comigo, se você está num lugar que você é humilhado, é exposto, é discriminado todo dia e que você não consegue sair dali, você é obrigado a conviver e aparece uma oportunidade de sair, aparece alguém que pode te levar para outro lugar. Alguém que te respeita, que te honra, perdoa, que te ama de verdade. Você não pensa 2 vezes, nem tchau. Estamos então trazendo uma nova visão sobre a mulher de João Clark. E assim como a primeira era também uma visão, aqui é só uma visão, tá? A gente não tá aqui batendo martelo. Mas pensem sobre isso, né, gente? Vamos expandir a mente. É verdade. Cara, a gente tá falando aí de episódios, né, de encontros de pessoas com Jesus. Então, tudo isso culmina, né, em expressão de sede. Então, todas as vezes que alguém na Bíblia tem um encontro radical com Jesus, na verdade, ela só está externando ali essa sede, né? Cara, mas assim, eu estava pensando outro dia, a gente falando de sede, por que nós temos sede se nós contemos água em nós, né? Se nós vivemos num planeta que é tomado de água, né? Para que você tenha uma ideia, 70, você falou no começo, né? Que a maioria da Terra é água, 70% do planeta Terra é água. 70% é água. Desses 70%, engraçado, não é água potável, né? Mas vamos lá. Se eu vivo num lugar, num ambiente que 70% é água, a minha menor das preocupações deveria ser água, não é? Então, outro dia eu compartilhei contigo, não sei se você lembra, sobre como Deus é criativo, né? Então, quando ele lá no começo, ali no Éden, determinou que a água, juntamente com a luz, seria o elemento mais importante ali para a vida,
esse é o Deus criador. Ele criou a água, né? Criou a terra e tal. E agora, depois que ele cria a água, ele podia lavar as mãos com a própria água e pronto, serviço feito. Mas não, ele se preocupa com a manutenção desse ecossistema. Não é só fazer, é como ele vai se sustentar, né? Então, o Deus criador criou a terra e a água, depois entra em cena imediatamente o Deus criativo. O Deus criador criou a água, o Deus criativo agora ele vai pensar como eu faço, já que essa água era o elemento mais importante para a vida na Terra, como que eu faço para essa água ser disponível? Porque se ela é a mais importante, ela tem que ser abundante, ela tem que ser disponível, né? E ela tem que ser sustentável. Ela não pode, ela tem que ser inesgotável, né? Como que Deus faz isso? Aí entra em cena o Deus criativo. Ele cria as fontes de água na parte mais alta e mais longe do mar, que seria o final, né, da trajetória. Mais alta por quê? Porque o próprio Deus usaria de uma lei natural para que a água chegasse até o mar, que é a gravidade. Então, as fontes são sempre em partes altas, né, em montanhas e tal. E mais longe, por quê? Para que a água percorresse a maior extensão possível da Terra até chegar no seu destino, que é o mar, fazendo com que ela irrigasse toda a Terra, gerasse vida e tal. Então, mais alto, para que a gravidade se encarregasse de levar, né? E mais longe, para que ela irrigasse e renovasse a vida em mais locais possível, né? E aí, depois disso, essa água, depois que ela percorre ali seus leitos de rios, né? Primeiro, pequenos regos d'água, né? Você vê uma mina, vai só brotando a aguinha, né? Você já viu mina assim, né, na natureza? E aí aquela aguinha vai tomando forma e ela vira um pequeno riacho, depois um rio mais caudulento, mais imponente, até chegar e desaguar no mar, né? Só que aí depois que a água chega no mar, entende que Deus está criando um ciclo aí, né? Depois que a água chega no mar, ela estaciona num grande recipiente, né? Deus falou assim, eu vou criar um grande recipiente para receber todas as águas de todas as fontes, e eu vou chamar esse recipiente de mar. E a água vai ficar parada lá, quietinha, diferente dos rios, que ela vem com correntezas e cachoeiras e tal. Ali ela vai ficar parada, e naquele momento que ela ficar parada, ela vai ficar exposta à luz solar, né? Então o sol, ele vai incidir sobre essa água, e o espelho da água, aquela parte de cima, quando chegar a uma temperatura, um tempo de exposição dessa água, ela vai evaporar. E aí Deus faz com que a água suba para os céus em forma de vapor, né? Ela se desfaz ali da molécula de líquido e vira as partículas, sobe para o céu. Só que essas micropartículas que sobem, que Deus chama de firmamento, né? Sobem pelo firmamento, ela vai trazendo umidade para toda a terra, né? Vapor e tal. Só que quando ela chega lá em cima, ela encontra uma temperatura tão diferente da que ela estava ali no mar, que é a temperatura atmosférica lá de cima é muito frio, né? E a pressão atmosférica é forte. Que ela não tem outra opção a não ser voltar ao estado líquido. Só que ela volta ao estado líquido lá em cima. E aí Deus usa de novo o mesmo mecanismo que ele usou lá atrás, na nascente, para fazer a água voltar. A gravidade faz a água descer. Só que a água não desce no mesmo lugar. Como ela ficou muito tempo no vapor, ela se espalhou pela terra. Então, ela estava no mar, subiu, mas ela se espalhou. Senão ela cairia no mar e não tem porquê. É chover no molhado, né? Essa expressão. Então, ela se espalhou pela terra em forma de nuvens ali, e agora ela vai se precipitar e cair na terra, né? Agora em forma de chuva. Só que aí uma porção dessa água cai na terra seca. E o que ela faz nessa terra seca? Ela irriga a terra, né? Renova ali a terra para brotar e tal, mas ela não fica na terra. A terra suga ela e ela vai entrando pelos poros ali da terra até encontrar um rio subterrâneo que a gente chama de lençóis freáticos, né? E esse lençol freático ele caminha pela terra para resfriar por conta do núcleo lá dentro, lá dos vulcões. Então ela resfria a terra, caminha pela terra até encontrar vazão para brotar em novas fontes. E aí, começando de novo uma nova rodada global de renovação. Deus faz com que a água esteja abundante para todos e ela se renove sozinha, né? Essa viagem toda é só para dizer o seguinte, cara, 70% da água do planeta, 70% do planeta é água. E é assim desde que Deus criou a Terra. E aí as pessoas costumam dizer o seguinte, a água do planeta está acabando. É verdade? Mas não é toda a verdade. É verdade porque a gente precisa cuidar realmente da água. Mas não é toda a verdade porque a quantidade de água que nós temos hoje no planeta é a mesma do dia da criação, 70%. Eu até li antes de vir para cá, não sei se você já teve essa curiosidade, quantos litros de água que dá 70% do planeta? Não. Dá 6
Desculpa, dá 1 sextilhão. Uhum. É 1 milhão, bilhão, trilhão, quadrilhão, quinqualhão, sextilhão. 1 sextilhão, 250 e tantos quinqualhões de litros de água que tem no planeta. Meu Deus. Essa quantidade de água, é assombroso você pensar nisso, essa quantidade de água é a mesma que tinha desde o dia da criação. Então não é que a água está acabando, a água é a mesma. Né? Por que existe essa preocupação hoje global com a água? Porque a água continua a mesma, mas a água pura, potável, sim, essa está se esgotando, porque nós temos sido irresponsáveis, né? Com o ambiente, com a natureza. Então, se a gente pensar assim, cara, 70% é muita coisa, por que eu vou economizar água? Não tem porquê, não faz sentido, né? 70% não vai acabar. O pastor está falando aí que é o mesmo tanto que tinha lá do Éden até hoje, da criação até hoje, nunca. A água não sai do planeta. Você já viu a água lá no espaço? Não sai, ela fica aqui, de um jeito ou do outro ela está aqui. Se a água não acaba, por que nós nos preocupamos? Porque, poxa, 70% é água, mas não se iluda. Dos 70%, 3% só é potável. Ok? Então, a gente tem um número gigante de água disponível no planeta. Só que desses 70%, 3% é água própria para o consumo, ok? Parece pouco, mas esse número diminui, porque desses 3%, 1,5%, ou seja, metade de toda essa água está congelada nas geleiras. É lógico que a gente está trabalhando arduamente para descongelar ela, né? Ano após ano. Com sucesso. Né? Com sucesso. Seria cômico se não fosse trágico, né? Mas vamos lá, 70% de água, dos 70%, 3% é potável, dos 3%, 1,5% é líquido, está disponível, ok? Pronto, então a gente já tem um número bem menor. Né? E lembrando que esse 1,5%, se ficar disponível, vai matar 7 bilhões de pessoas que estão morando nos litorais. Justamente, isso. Então, assim, como Deus é perfeito, né? Até a água que falou assim, eu vou economizar, que eles não sabem economizar, eles não vão gastar tudo, então eu vou congelar a metade, porque eles vão precisar, então eu vou soltando aos poucos, né? Devagarzinho essa água. Mas vamos lá. De 1 sextilhão de água, só tipo, 1,5% disso é disponível. E o que a gente pode aprender com isso, cara? Deus, ele é perfeito em tudo, né? Essa viagem todinha é só para dizer o seguinte: Deus, ele está em todos os lugares. Deus, como essa água, ele é onipresente. Deus está em todos os lugares, né? Mas a sua intimidade não. Né? A água limpa, a água potável, ela é um recurso, ele é pequeno comparado à grandeza da água, né? E é um recurso que só está acessível a quem está disposto a pagar o preço, né? Então a gente vê nações aí sofrendo porque não tem água, né? Desde quando, por exemplo, o continente africano, ele sofre, até onde eu sei, né? Sofre com escassez de água. E aí a gente fica se perguntando, cara, como que uma pessoa como que uma pessoa se conforma em viver num lugar sem água, sendo que tem tanta água em tantos lugares do planeta, né? Infelizmente, existem pessoas que se acostumam com a sede, se acostumam com a escassez, né? Isso é muito preocupante, porque o próprio Deus sempre trabalhou no intuito de suprir isso, de trazer a humanidade para ele, para que bebesse dele, para ter essa intimidade. O Éden é um jardim de intimidades, né? No Éden não tinha templo, o Éden não tinha sacerdote, o Éden não tinha cerimônia. Era Deus passeando ali com os seus filhos criados. E então vem o acidente, né? Gênesis 3, vem o pecado, mas mesmo assim Deus vai reconstruindo isso, né? Aí vem tudo, né? Aí vem o profeta, aí vem o tabernáculo e tal, até que vem Jesus e rasga de novo o véu do templo, do alto a baixo, ao ponto de Jesus dizer, gente, olha, vocês estão sedentos, eu estou aqui, venham e bebam. Mas a humanidade insiste, né? Parece que quem não beber da fonte certa, mas em contrapartida, Jesus insiste em ir ao encontro dela. Porque quando a gente medita em João 4, voltando no texto, o despertar que me deu para meditar de novo sobre isso foi quando o início do texto fala que os fariseus estavam observando os discípulos de Jesus. E quando ele nota isso, ele vai para Samaria. Então é como se Jesus dissesse assim: vocês estão querendo saber quantos discípulos e quais discípulos eu estou fazendo? Pois eu vou mostrar para vocês quem que pode ser meu discípulo. E ele vai para aquela terra de gente muito sedenta e perdida. Então, o que é isso?
é uma mostra de um Deus que não desiste da humanidade. Ele vai ao encontro, né? Um Jesus que inclui, um Jesus que chama para perto. Eis que estou à porta e bato. A Bíblia inteira vai ser cercada disso, né? Jesus falou, eu não vim para os sadios, eu vim para os doentes. E claro que os fariseus não entendiam isso, né? Porque para eles isso era um absurdo. E infelizmente, às vezes, nós temos alguns posicionamentos de fariseus também, porque a gente quer determinar quem pode beber dessa água ou não, né? A gente quer tornar essa água talvez exclusiva para nós. E a gente esquece que quando a gente estava sedento, tanto que foi bom a gente beber dessa água e matar a nossa sede. Então, o certo é o quê? Como igreja, disponibilizarmos também essa água para todo mundo. Porque como você falou, não vai acabar. Né? Beber de Jesus, essa fonte não vai secar. Pelo contrário, quanto mais nós bebermos, mais vai jorrar para a vida eterna. Mas Jesus, enquanto nós temos uma humanidade que insiste em não beber dele, ele insiste em bater a porta e se apresentar. E eu estou aqui. É verdade. E Jesus, inclusive, eu não lembro agora a referência, se não me engano é João, mas o primeiro registro bíblico de Jesus se relacionando, né, com pessoas, né, o banquete, vamos falar assim, o primeiro registro de Jesus, a primeira vez que Jesus sentou para comer com pessoas que a Bíblia conta, foi com pecadores. Né? Não foram com os discípulos, não foi na sinagoga, não foi em nenhum evento. A Bíblia diz que ele sentou com o pecador e foi criticado veementemente por conta disso, né, pelos fariseus. Justamente porque ele queria deixar muito claro isso, né? Eu não vim para os santos, né? Porque os santos não precisam de mim, eles já se acham santos. Eu vim para todos, né? E principalmente para os que mais precisam, os que mais são vistos como impuros na sociedade. É verdade. E a gente tem um negócio da autojustiça, né? Desde o Éden, quando o Adão e Eva pecam, eles vão lá pegar a folha da figueira, né? Para tentar tampar a nudez. Isso fala de justiça própria. Tanto é que Jesus, quando ele vê a figueira sem fruto, ele amaldiçoa ela e ela seca, né? Jesus está dando um código ali. Ele está confirmando que a justiça própria ela não pode existir. Então nós precisamos ter essa consciência de que nós não vamos poder fazer nada para isso, porque às vezes, como igreja, a gente até dá muito valor na questão de reconhecer pecado e se arrepender de pecado. Claro que isso é bíblico, isso é necessário, mas não é isso que resolve o problema do pecado. Não é a minha consciência do pecado e o meu arrependimento pelo meu pecado que me torna limpo. Mas parece que a gente chega a beirar esse raciocínio. E a gente esquece de que todos os pecados foram perdoados e lavados pelo sacrifício de Jesus. Ele fez o que deveria ser feito. E ele fez por todos. Então ele vem justamente para pecadores, ele vem para mostrar isso. Eu estou aqui por vocês. Eu vim aqui resolver o problema de vocês. Eu vim aqui pagar a conta que vocês nunca poderão pagar. Apenas aceitem isso. Tanto é que o paraíso é inaugurado por quem? Por um ladrão, né? Por um ladrão pecador. Não é por um religioso, por alguém que conhecia a lei. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então isso é para quebrar todos os paradigmas, né? Jesus vai ao encontro. E nós precisamos ter essa consciência de que tem gente que mesmo assim não vai querer beber dessa água. Mesmo Jesus se apresentando. Tem um texto que eu quero até compartilhar aqui. Olha só que interessante. Primeiro Lucas 9, né? O capítulo 9 de Lucas é um capítulo enorme, né? Gigante. Tem muitos versículos aqui, várias histórias lá. Mas no início dele, Lucas 9:1, vai falar que Jesus deu poder e autoridade para os discípulos para eles irem, expulsarem demônios, curar os enfermos, né? E depois a Bíblia vai dizer que Jesus enviou eles para anunciar o reino de Deus e curar os enfermos. E ele instruiu eles para irem nas cidades. E Jesus deu uma ordem até inusitada, né, assim, curiosa. Ele falou, não levem roupa extra, não levem comida, não levem o cajado de vocês. A casa que os receberem, fiquem nela até saírem de lá. Ou seja, eles vão cuidar de vocês. E aí Jesus diz algo interessante lá. Depois vocês leiam o texto. Lucas 9, do 1 ao 6 aqui, essa referência em específico. Jesus diz assim, se alguma cidade não vos aceitarem, saiam de lá, batam a poeira do pé e sigam viagem. Aí acontece algo interessante em Lucas 9, lá no 51.
Porque os discípulos vão fazendo isso. Aí diz a palavra, esse aqui eu quero ler. Como se aproximava o tempo de ser elevados ao céu, Jesus partiu com determinação para Jerusalém. Enviou mensageiros adiante até um povoado samaritano. Olha, de novo, povoado samaritano como da palavra de João 4. A fim de fazerem os preparativos para a sua chegada. Olha que interessante isso. Jesus manda os discípulos irem para essa vila, esse povoado de Samaria também, do povo que não se dava com os judeus. Tipo assim, eu vou chegar lá, gente. Vocês vão à frente. Façam o caminho, preparem lá para mim. É tipo, eu vou fazer uma cruzada de milagres. Foi bem intencional, né? Aluguem o som, arrumem um palco, se fosse hoje, né? Façam a divulgação no Instagram. Eu vou chegar lá, divulguem a minha cruzada de milagres. Aí o que acontece? Contudo, os habitantes do povoado não receberam Jesus, porque parecia evidente que ele estava a caminho de Jerusalém. Aí isso aqui é muito intrigante. Percebendo isso, Tiago e João disseram a Jesus: Senhor, quer que mandemos cair fogo do céu para consumi-los? Olha a ideia de Tiago e João. 2 discípulos muito importantes. Porque a gente sabe que dentro da construção dos 12 nós temos alguns que são mais chave. E Tiago e João foram esses também. Olhem a ideia deles. Jesus, esse povo não quer te receber. Queima eles. Vamos queimar? Eles têm que morrer. Eles merecem morrer. Tem jeito, eles não têm jeito. E isso, Douglas, parece que nós insistimos com essa postura. Quando a gente vê alguém negar Jesus, parece que dá uma raiva. Como assim você vai negar Jesus? Quando a gente vê alguém que a gente julga não merecer beber dessa água, não merecer essa salvação, por exemplo, quando a gente vê um caso de um pai que violentou uma filhinha, bebezinha de 8, 9 meses. Fez o exame, seus órgãos genitais ali machucados. Eu sei, gente, eu sei que isso dá um mal-estar. Isso tira a gente de si. Dá um ódio, toma conta. Você não aguenta nem ver aquela imagem, né? E se você pudesse, você matava. Mas isso é um pouquinho do Tiago e João dentro de nós. Esse povo está rejeitando Jesus. Esse povo está rejeitando a palavra. Eles têm que morrer. Manda fogo do céu. Aí o que a Bíblia diz, gente? Jesus, porém, se voltou para eles e os repreendeu. A Bíblia não diz o que Jesus fala, mas foi uma repreensão. Jesus poderia ter falado: onde vocês estão? Por que vocês querem que eles morram? E eles seguiram para outro povoado. Mas aí tem algo interessante aqui que está relatado em Atos 8,14. Quando os apóstolos em Jerusalém, lá na frente, Atos 8, Jesus já morreu, ressuscitou, e aqui o Espírito Santo já foi derramado, porque Atos 2, a igreja já está avançando. Já foi comprovado que Jesus era Jesus, o Messias. Não tem mais dúvida, não tem mais incógnita aqui. A igreja está fluindo. Aqui o início da era da graça. Atos 8,14. Quando os apóstolos em Jerusalém souberam que o povo de Samaria havia aceitado a mensagem de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Aí aqui muda um personagem, porque foi Tiago e João que queriam que matasse. Mas o João estava lá de novo. Aí eu quero que vocês imaginem a cabeça do João. Porque se dependesse dele, aquele povo estava morto. E eu não sei se era a mesma vila, mas pode ser que sim. Mas agora ele está indo para lá para derramar o Espírito Santo. O homem que queria que derramasse fogo do céu agora está indo lá para... Que irônico, né? O que ficou conhecido como o discípulo a quem Jesus amava, o que deitava a cabeça no colo. E o que mais escreveu sobre o amor. Justamente, o mais dócil dos discípulos, né? É irônico isso. Mas isso é muito nosso, né? De querer, você não quer receber. A uns a gente julga que não merece, e outros a gente julga, rejeitou, então que morra. Quer vir, vem, que não quer, amém. Isso. Mas o evangelho não é isso, né, gente? O evangelho é Jesus indo em busca desse tipo de gente. Porque se a gente não tomar cuidado, pastor, a igreja, de fato, vira um clube, né? Um clube de conveniência. Fechado. Um clube fechado. Eu tô ali com pessoas que acreditam no que eu acredito, e a gente vai fazer o que nós juntos achamos que é bom, que agrada a Deus, e tá conveniente, é isso. Entendeu? E aí a gente se fecha. Criamos a nossa bolha. Eu lembro que quando eu era menor e quando eu era criança, eu descobri que eu achava um absurdo. Quando eu vim para cá, lá no Pará, não tinha, você não via. Na verdade, eu acho que até um tempo atrás não tinha essa cultura de vender tanta água mineral, assim, né? Você não achava igual hoje, qualquer lugar tem.
Então, assim, eu saí de lá de uma cidade pequena, na beira de um rio, sabe? Então, uma cidade pujante e tal. Beleza, vim pra cá. E aí eu tava no terminal de ônibus e eu vi as garrafinhas de água mineral. E as pessoas comprando, eu achei um absurdo, porque a gente chegava lá e pedia água nos lugares. Ô, me dá uma água, você botava no copão, você tomava. Cheguei aqui, a pessoa vendendo água. Tem que comprar agora. É, tem que comprar. Aí eu fui querer entender como que era esse mecanismo, né? Aí eu descobri que a água era vendida porque era uma água mais limpa, chamada mineral por conta disso, que era de uma fonte, não sei o que e tal. E aí as pessoas que tinham descobrir essa fonte, era dona daquela terra, então elas envasavam, né, engarrafavam a água e vendia. A água é deles, eles vendem e tal, mas também tem água de graça, se você quiser pedir da torneira, se contar com a boa vontade do dono do balcão ali, né, do estabelecimento. E eu achei isso um absurdo. Como é que alguém vende uma coisa que é abundante, é de graça a água, né? Como que alguém vende? E como que as pessoas compram isso? Se tem de graça na torneira? Eu não entendia isso. Mas a grande verdade é que, depois que você falou isso, eu pensei que, às vezes, nós somos esses engarrafadores de água, né? É. Na igreja. Então a gente engarrafa a água porque a gente descobriu a fonte e agora, agora é só para quem que puder pagar, é só para quem quiser aqui pagar o preço para estar aqui. Se você não tiver condições ou não tiver interesse, fica sem e a gente vai fechando isso, né? Ou nós viramos a garrafa, né? É. Que aprisionou Jesus dentro de nós e não é todo mundo É que tem verdade, acesso a ela. verdade. E uma coisa curiosa sobre a garrafa é que, você já reparou, a gente falando de água mineral, que na água mineral, no rótulo tem a validade, Não. Aham. né? Tem a validade da Mas água. a água não vence, A água não vence. Por que que tem a validade? por causa do recipiente. Por causa do recipiente. É lógico também por uma estratégia de mercado, né? Porque se não vencer nunca, então tem que perder para a pessoa jogar fora. Mas e é comprar bem novo. pelo recipiente Mas mesmo, né? porque o recipiente, os componentes do recipiente, eles são perecíveis. Se ficar muito tempo em contato, a água mineral, com o plástico da vasilha, o plástico pegando calor, armazenamento, umidade, vai começar a soltar, né, resíduos e vai contaminar a água. Então, e essa água é o que você disse, é o Espírito Santo, ele é eterno, está dentro de nós, mas nós somos finitos, limitados, nós apodrecemos, né? Então, e a gente fica querendo resguardar, é um inocente. Vai vencer se não liberar, né? Porque o propósito da garrafa é, claro, conter ali até que chegue em quem vai beber. Justamente, Mas se a garrafa ficar retendo, vai vencer. Então, eu não vou falar igreja, né? Porque a igreja do Senhor Jesus é absoluta na terra. A religião, né? Mas a religião e as comunidades se tornaram recipientes fechados e que venceram. Existem denominações que estão com a data marcada, né? O prazo de validade ali já está bem claro. Daqui a uns dias não vão existir mais, porque fecharam Jesus para elas. E as pessoas não têm acesso. E o próprio Deus não permite isso. Tem que espalhar, gente. Tem que alcançar. E é triste isso porque é justamente o oposto, né? O propósito da garrafa é carregar água, ou seja, nós não entramos na presença de Deus, nós transportamos ela, nós carregamos em nós a presença. Mas não é carregar para mim, é carregar para liberar, né? Como você mesmo costuma dizer, quando Deus fala sejam cheios, né? Enchei-vos, não é você sugar e ficar ali para você, mas é transbordar, né? A igreja não pode sugar da cidade. Às vezes a gente vê uma coisa que me incomodou muito, a gente recebeu um pastor um tempo atrás na nossa comunidade, você lembra, né? Quando a gente era uma comunidade de um outro bairro e o nosso prédio ficava no meio de casas e tal. E aí esse pastor foi pregar lá e depois no gabinete pastoral é onde mais rende, né? Assim, as conversas ali é melhor até do que a pregação do púlpito. E ele falou para mim assim, Daniel, se essa igreja sair daqui hoje, se essa comunidade sair daqui hoje, ela vai ser um alívio para o bairro ou ela vai fazer falta? Na hora, a minha resposta foi, vai ser um alívio. Por quê? Porque a nossa comunidade, na época, tinha umas 500 pessoas, nós estacionávamos ali uns 150 carros e não tinha estacionamento. Nós enchíamos as ruas, ninguém conseguia passar. Era o transtorno. O barulho, o transtorno. Nós já chegamos lá, mais ou menos, com esse povo, porque a gente era de um outro lugar alugado e construímos e fomos para lá. Então, eu estou falando de nós, tá, gente? Do que nós fizemos e do que nós vivemos. Isso não é soprar na cidade, isso é sugar da cidade. Tô falando de uma coisa boba, tá? Carro na rua. Mas isso acontece com outras coisas até piores. Até que nós também sugávamos da cidade no sentido do que nós oferecemos para aquele bairro, que diferença a gente estava fazendo ali. E depois daquela pergunta daquele pastor, nós passamos a refletir sobre isso e graças a Deus a nossa comunidade mudou muita coisa.
passou a ser relevante no bairro, ao ponto que um dia realmente nós saímos de lá, você sabe, né? Nós fomos para um outro local e nós saímos de um prédio próprio para um prédio alugado. E uma das razões foi ter um estacionamento. Hoje a gente está num prédio que nós temos estacionamento para mais de 350 carros. Então isso também foi uma opção para não perturbarmos a cidade. Hoje a gente gera impacto zero nesse sentido ali no bairro. A gente não perturba a nossa vizinhança de jeito nenhum. É verdade. E assim, Bom de nada. se olhar geograficamente, o valor que a gente paga pelo aluguel ali é muito alto pelo espaço que a gente não usa como prédio, né? Então, acho que a nave ali, ela compõe o quê? 20%, 30% de todo o terreno, né? Então, é já para pensar nessa conforto e para os nossos irmãos que vêm nos visitar e evitar transtorno para os de fora. Porque é o seguinte, quando acontece esse tipo de situação, cara, a verdade é que ninguém vai reclamar do pastor. A conta vai para Deus. Aos crentes, a igreja. Por isso é que eu não vou ir na igreja. Eu não sei o quê. Ninguém nem sabe quem que é Daniel. Sabe que tem um carro de um crente, de uma igreja, de um pastor irresponsável que está atrapalhando a casa dele. Então, ele não quer saber de ir para a igreja. Se for para mim ser crente e se incomodar os outros, eu não quero ser, não. Né? E a melhor forma para fazer uma autoanálise, se a comunidade ela tem sugado da cidade. Vou dizer cidade aqui, vou dizer bairro, tá? Porque são várias comunidades em vários bairros, né? Então vai ficar mais fácil a gente fazer uma analogia de onde nós estamos. Se a comunidade tem sugado do bairro ou abençoado o bairro, é quantos vizinhos colados frequentam a comunidade. Se são poucos, é porque ela tem sugado, ela vai para essa conta. Esse povo é o povo do barulho. Esse povo é o povo de... Eu lembro que a gente fazia a festa do milho lá, você lembra? A gente fechava a rua. A gente irritava muito os vizinhos. Alguns gostavam, mas outros. Teve episódio, o cara chega lá com facão, querer agredir e tal. E eu falava assim, gente, isso não tá certo, sabe? Então, repito, nós estamos falando aqui de coisas bobas, né? Coisas até materiais, mas que também vão refletir em outras coisas. Então, encher-vos do Espírito não é encher como quem suga, é encher como quem sopra, porque o resto do texto aponta, falando entre vós. Transbordando, né? Transbordando. Então, a igreja precisa transbordar essa água. Ela não é o recipiente que guarda, ela é o recipiente que carrega até chegar ao sedento. É verdade. E aí muda todo o entendimento. Aí, na verdade, faz sentido quando Jesus, ele caprichosamente decide se encontrar com aquela mulher na beira do poço. Né? Porque a Bíblia fala que ele ia para outra cidade, ele tinha que passar. Ele falou, não, vou passar por Samaria. Ele tinha que passar por Samaria porque ele tinha que mudar a vida de alguém. Né? Jesus era expert, e é ainda expert em transformar vidas. Então ele passou naquele lugar de propósito. E estrategista, porque mudar a vida de alguém que mudaria de muitos outros. De muitos, Então, assim, de propósito, né? Então, ele passou lá porque ele quis, não foi uma coincidência nem nada e tal. Por quê? Porque ele queria encontrar uma mulher que estava tirando água do poço, né? Então, o grande resumo dessa passagem tinha uma mulher na beira de um poço querendo tirar água das profundezas desse poço. E Jesus chegou até ela e ofereceu uma fonte, né? E aí muda tudo, porque às vezes a gente lê e passa despercebido. Mas por que que Jesus parou daquela mulher na beira de um poço e depois de pedir água, depois daquela breve conversa, ele ofereceu para ela uma fonte? Ele falou assim, se você soubesse quem é que te fala contigo, você me daria. Porque se você beber dessa água, você vai ter sede. Mas se você experimentar da água que eu te der, nunca mais vai ter sede. Por quê? Porque eu vou instalar em você uma fonte. E Jesus não fala mais de poço. Não. Ele fala de fonte. Enterrou a conversa de poço, né? Uau, isso é forte. Qual que é a grande diferença de poço para fonte, né? O poço, ele é um mecanismo humano, é um artifício de homens. A própria Bíblia fala que foi Jacó que cavou aquele poço, né? Há muito tempo atrás, e aquele poço ainda dava água. Então, assim, o poço nada mais é do que um artifício humano para se encontrar água. Se a gente está falando que a água é a essência, a presença de Deus, que é essa sede que está entre nós, o poço hoje eu posso entender que é a própria religião, então, nesse sentido, né? De uma tentativa humana de encontrar água, né? E Jesus falou assim, tudo bem, aí tem água, mas essa água aí não é o suficiente. Aí tem água, mas ela não vai resolver a sua vida. Deixa eu instalar uma fonte. Enquanto o poço é artificial e a água é escassa e ainda carece de esforço, porque por mais que o poço tenha feito por homens, depois de pronto, você ainda precisa de recursos para tirar água. Você precisa do balde. Tanto é que ela fala para Jesus que ele não tinha como tirar água, né? Do balde, da corda. Você já deve ter experimentado, né? Aquele
playground lá no quintal, lá do interior das casas, que tinha o poço e tinha que rodar aquela manivela. Deus o livre. E se soltasse, que a gente era magrinho, não sei você, mas eu era raquítico. Você tinha que deixar o trem cair lá embaixo. Tinha que sair de perto, né? Porque aquela manivelona quebrava o braço, o queixo da gente ali. Então tinha um esforço, mesmo tendo água, tinha um esforço para retirar aquela água, né? E um balde d'água é um balde d'água, não resolve o problema da sua vida. Não dá nem para limpar a casa toda. Você tem que esperar sua mãe usar e voltar e buscar mais água, né? Jesus falou assim: para com isso. Deixa eu colocar uma fonte, e a fonte, diferente do poço, você não tem que usar recursos humanos. A fonte ela é natural, o poço é artificial. A fonte ela jorra a água, o poço ele só mina. Né? Quando cava poço, não sei se você já viu também cavando poço, você não cava e já começa a usar. Você tem que esperar dias, às vezes até 10 dias, uma semana. Porque ele vai funcionar tipo uma válvula que vai pegar do lençol freático. Isso, vai minando a água que tem ali, vai tipo minando, brotando, e é uma água suja. Tem que esperar terminar de brotar, decantar a sujeira, descer e pegar. E se você não pode deixar o balde cair lá, porque bagunça tudo, né? Então a água fica imprópria para o consumo. Então Jesus está falando assim, ó, todo esse esforço aí que você está tendo é porque você está procurando humanamente, né, me encontrar. Deixa eu colocar uma fonte em você, né? Ou seja, pare de tentar, por meios naturais, chegar até mim. Só permita que eu, como você disse, Jesus ele está o tempo todo batendo na porta, só permita que eu chegue até você e instale essa fonte. Porque a fonte é natural, ela jorra água, e é uma água pura, cristalina, é uma água sem esforço. Eu nunca vi ninguém se esforçando para tirar uma água de fonte, só chegar perto. Para beber água da fonte, só precisa estar perto da fonte. Esse é o grande segredo, né? Amém. Ótimo, nossa, isso é muito bom. E a grande diferença, a gente fica falando poço, né, mas é a cisterna, né? Conhecida por nós hoje na linguagem. E como você bem disse, a cisterna ela vai minar uma água ali, mas que vem de um lençol, enfim, de algo que está ali. Mas a fonte, não. Ela nasce aqui e vai, né? Então essa proposta de Jesus é maravilhosa. De nós deixarmos fluir aquilo que vem direto do céu através de nós. Justamente. Meu Deus, isso é... Por ser para dentro, né? Por mais que tenha água lá, você olha lá embaixo, você só vê escuridão. Né? O poço é como se fosse realmente as pessoas que Deus permite, né? Você entrar em contato para matar um pouco da sua sede. Por exemplo, o seu pastor, o seu líder, o seu pai, as pessoas. Então, essas pessoas, elas são poços. Eu consigo tirar um pouco de água ali e tal, mas o grande engano da humanidade é eu vou viver desse poço, né? Então, as pessoas, elas, infelizmente, a grande massa, a grande maioria, desde o tempo de Jesus até hoje, né? A gente vê muito isso. Elas se acostumaram a ir lá no poço chamado igreja, buscar um baldinho d'água e fica com aquela água a semana toda, até acabar depois voltar de novo no domingo, né? E Jesus falou assim, cara, pode continuar com o poço, você pode continuar ouvindo seu pastor, você pode continuar se aconselhando, tendo um líder na sua vida, buscando, né, e tal, mas deixa eu instalar a fonte, porque aí você vai potencializar, então você vai poder distribuir para os outros em vez de só consumir. E as pessoas, elas vivem uma vida de consumo, eu só consumo. Porque tem alguém que vai lá e tira água para mim, aquele balde, né? E Deus quer que a gente tenha acesso irrestrito a ele. E essa fonte, ela está lá no secreto. Essa fonte está no dia a dia, no meu convívio a sós com ele, né? É isso que eu ia entrar agora também, né? O Espírito de Deus já conduz a conversa no mesmo sentido. Porque, a gente está conversando aqui, talvez tenha um monte de gente nos ouvindo e pensando, ok, mas eu ainda continuo com sede, eu ainda estou bebendo de água errada. Porque eu não consigo largar a prostituição, eu não consigo largar o adultério, eu não consigo largar o roubo, eu não consigo largar o cigarro, a bebida, eu me embriago. Então, e aí? E essa sede por água suja, eu não consigo deixar ela. Como é que eu vou fazer para beber essa água limpa? Então aí vem um caminho que você já introduziu. Não tem uma outra forma, gente, que não seja ir para esse passo a passo, que é simples, mas precisa ser praticado. Secreto com o Senhor, buscar a Jesus diretamente, leitura da palavra de Deus. Tá? Não tem uma fórmula mágica, não tem uma oração que a gente vai fazer por você aqui, que pronto, a partir de agora, por quê? O texto de João 4, a gente sempre fica voltando nele, porque é a base, né? Mas a Bíblia vai dizer que quando eles notaram que Jesus poderia ser o Cristo, o Messias, eles pedem e Jesus fica 2 dias com eles. Jesus estava só passando por ali. Era necessário passar por Samaria, o texto diz.
Então, por causa da insistência deles e de quererem mais, a mulher samaritana chega a dizer isso, né? Quando o Messias vier, ele vai nos explicar Uhum. tudo que a gente tem, povo cheio de dúvidas. Eles mostram o caminho, não é de uma vez. E isso vai resultar. Talvez Atos 8, que a gente leu agora, fosse, né, lá de Sicar, ou da vila que Tiago e Uhum. João queriam destruir. A gente não sabe, porque não relata aqui. Mas o interessante é notar que o quê? Que essas pessoas, elas fizeram o passo a passo. Então, talvez você está nos ouvindo aqui, tá, e aí como que eu vou me saciar de Jesus? Basta uma oração, basta um culto. Que dia que é o culto de vocês? Eu vou lá e vou beber. É. Gente, é passo a passo. Batizei, acabou, não preciso beber mais nada. Isso é uma frustração, porque tem um monte de gente que batiza, no outro dia tá lá à vontade de pecar de novo. Poxa, mas eu olhei pro cigarro, veio vontade de fumar de novo, eu achei que ia passar na hora, instantâneo. Acontece. A gente já ouviu muitos casos de mudanças radicais, mas não são a maioria das pessoas. A grande maioria são processos. Então nós precisamos fazer isso. Esse povo passou por um processo. Muitas histórias na Bíblia você vai achar ali uma jornada. Por isso que Jesus falou: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então tem um passo a passo. Né? Salmo 119, 105. A tua palavra é lâmpada para os pés e luz para o caminho. A Bíblia sempre vai apontar para uma jornada, para um caminho. O problema é que nós somos imediatistas. E principalmente a nossa geração, que é a geração do celular, do rápido, tudo aqui, o iFood e não sei o quê. E a conta na internet, a bancária, Pix, e tudo é para acelerar. Tem gente que vai ouvir isso aqui depois e talvez vai colocar no 1,5 no 2, para acelerar, porque a gente está falando devagar. Você que ouve o áudio WhatsApp no 2, você está acelerando sua vida. Então a gente quer que Deus também acelere. E ele não vai acelerar. O nosso processo de beber dessa água e saciar a nossa sede vai ser uma jornada, uma caminhada. Então, gente, leia a palavra, princípios básicos da vida cristã. Oração, orai sem cessar, o Paulo já ensinou. Bíblia, comunhão com a igreja. Eu sou saciado quando eu estou contigo. Eu te ajudo a saciar quando você está comigo. Ninguém vai fazer nada grande sozinho. É verdade. Então, você quer matar essa sede de verdade? Começa hoje. Para você andar 1.000 quilômetros, você tem que dar o primeiro passo. Ah, mas está longe, eu sou muito perdido. Daniel, Douglas, vocês não conhecem quem eu sou. Cara, eu não bebo água suja, não. Eu bebo lama, porque eu já me atolei num monte de coisa. Gente, todo mundo tem conserto. Todo mundo. O maior exemplo é isso aqui. Jesus encontra com uma mulher perdidaça na época, que aos olhos dos judeus merecia estar morta já. Mas ela teve conserto. Então, todos nós temos. Verdade. Ficou até para complementar isso aí, o grande lance é seja inteligente. Jesus, ele apareceu para aquela mulher e ela estava bebendo água no poço, ele ofereceu a fonte, ela aceitou, mas você não vê depois disso Jesus mandando entulhar o poço. Manda tampar esse poço, você já resolveu o problema dessa cidade. Não, o poço está lá ainda. Por quê? Porque o poço, como ele é feito por homens, então ele é fácil de se encontrar. Qualquer cidade, você chegar, onde é que tem um poço aqui, onde é que tem uma fonte, onde é que é a piscina, onde é que é todo mundo sabe te falar, porque foi feito por homem. Agora a fonte é da natureza, você precisa encontrá-la. Então qual que é o grande lance? Cara, não passe a vida toda ali só na beira do poço, vá atrás da fonte, mas não deixe de beber no poço. Não seja radical, não quero mais saber, não vou para a igreja mais, o meu negócio agora é só ficar no quarto, que Deus vai falar comigo. Não, continue bebendo do poço enquanto você busca. Deu sede, não achou, volta lá, bebe mais um pouquinho para conseguir dar mais um passo nessa caminhada. Então, vá equilibrando isso até chegar ao ponto de que você encontre a fonte. Depois que você encontrar a fonte, aí o poço não faz mais sentido. Aí ele vai fazer sentido para outros que ainda não sabem onde está a fonte. Mas o poço seria a porta de entrada. E justamente, é uma maneira que Deus tem para te sustentar até você chegar até a plenitude da presença dele, né? E aí a gente entra nos extremistas, né? Tem gente que fala assim, cara, eu não quero saber desse negócio de intimidade, não, eu vou só ficar no poço aqui que tá mais fácil, tá acessível. Uma vez por semana eu vou lá, e eu escuto alguém pregar, alguém que estudou a semana toda, ele prega, me entrega mastigado, e pronto, eu dou meu dízimo e vou para casa, né? E o outro fala, não precisa de igreja, Deus fala comigo no secreto, então eu não vou mais lá. E fica os dois extremos, os dois morrem, né? Então, assim, seja inteligente, vá processo, né? Etapa após etapa, porque esses
pontos que são triviais, nenhum deles vai fazer efeito no primeiro dia. O jejum, a oração e a leitura. Daniel falou aqui. O devocional, a vida devocional parece algo extraordinário. Quem fala com a boca, né, com os lábios cheios, e é verdade. Mas ninguém que tem uma vida de devocional começou assim já pleno. Foi processo. E não faz diferença nenhuma. Cara, hoje de manhã eu levanto cedinho, eu leio a Bíblia, não aconteceu nada. Eu li um trecho de um livro. Não entendi nada. Vou embora. Amanhã eu leio de novo, não aconteceu nada. Você vai fazendo devagarzinho, daqui a pouco você está se acostumando com isso. Daqui a pouco isso está fazendo falta. No dia que você não lê, você fala, poxa, eu não li hoje, não deu tempo. Você fica com aquele trenzinho dentro de você. Quando você menos perceber, você já está vivendo isso, já é natural o sobrenatural, né? No bom sentido. Já é habitual você entrar na presença de Deus, ouvir a voz de Deus, você está no carro, Deus está falando contigo, mas isso não é da noite pro dia, isso não é no estalo, isso não é indo para um culto ou sendo batizado. Isso é uma rotina e é devagarzinho, é passo a passo. Deus é tão lindo que até isso ele planeja para nós. Porque se fosse abrupto, né? Se fosse de repentino, muita gente não ia aguentar. Você tem uma vida de escassez. Se você pegar uma água, eu não tenho propriedade científica para falar isso, eu só conjecturando, mas se você pegar uma água cristalina dessa aqui e levar para uma família somaliana, 1 litro d'água para eles tomarem, se eles tomarem de uma vez, eles morrem. Sabe por quê? Porque o organismo dele não está pronto para isso. Eles passaram a vida toda com escassez de água, bebendo água 2 vezes por semana, uma água suja, barrenta. E você chega lá com um galão de 5 litros, porque tem que ser um processo. Você não pode... Até pra gente, se você tá com muita sede, você vai beber uma golada d'água, parece que faz mal, fica aquele nozão, não cai bem, né, e tal. Então tem que ser processo, tem que ser gradativo. É o passo a passo, né? E não pode desistir, gente, porque... é nessa jornada realmente que a gente vai encontrando mais de Deus. Tem um exemplo muito forte, né? Um cara chegou no pastor dele e disse assim: pastor, eu vou sair dessa comunidade, vou sair dessa igreja, né? Como as pessoas falam. A gente fala mudar de comunidade. Vou sair dessa igreja porque eu não lembro o que o senhor pregou ano passado. Eu não lembro nem o que o senhor pregou 6 meses atrás. Na verdade, eu não lembro nem o que o senhor pregou 1 mês atrás. Tô perdendo meu tempo. Tô perdendo meu tempo. Eu vou para uma igreja que eu me lembro de tudo que o pastor pregou e seja relevante. Aí o pastor parou, analisou a fala dele e disse assim: tá, se você quiser ir para outra igreja, tudo bem, eu oro com você, te abençoo. Mas eu quero te dizer que eu também não lembro o que a minha esposa cozinhou 3 anos atrás. Eu não lembro que a minha esposa cozinhou 6 meses atrás. E eu talvez nem vá lembrar o que ela cozinhou 1 semana atrás. Mas eu sei que sempre me sustentou. Eu comi e fez efeito. E por isso que eu estou vivo hoje. Isso é muito forte. É verdade. Porque a gente fica querendo coisa extraordinária. E Deus vai fazer o sobrenatural de forma natural. Ele vai trazer na nossa vida. Deus não vai... Se fosse assim, só o extraordinário, só o mega blaster, né? A Bíblia falaria: vocês são transformados de glória. Pronto. Teve contato com a glória e foi transformado. Não, a Bíblia vai dizer: somos transformados de glória em glória. É passo a passo, é caminho, é jornadas. Tudo que você falou aí do que a gente vai vivendo com Jesus, como igreja, uns com os outros, com o pastor, com o amigo, com o irmão, com quem está lá mais em cima, com quem está embaixo, quem ainda está chegando no poço. Ah, agora eu vou menosprezar o poço. Tá, mas o poço é a porta de entrada para quem tem sede, ele está vindo. Não, agora é só intimidade com Deus. Para você que tem consciência. Mas para quem não tem, você precisa atrair ele com aquilo. Então, isso se chama jornada, né? É verdade. É o processo, né? Deus é um Deus de processos. É a gente que fica esperando, né? Milagres. Deus é um Deus extraordinário que age no ordinário. Isso. Eu acho que a plenitude do convívio com Deus é quando você vê Deus no ordinário, no dia a dia, no pão com manteiga. Né? Então, porque até isso é utopia, né? Falar, nossa, eu queria viver a manifestação poderosa. Cara, se você comer churrasco 3 vezes por semana, você já fica meio assim. Todo dia. Churrasco é bom, mano. Picanha. Pizza, lasanha. Doido. Quem que vive só de lasanha? Pode ser a melhor comida do mundo, mas todo dia, velho, não dá. Daqui a pouco você não, né?
Então, é isso, a gente tem que desfrutar o ordinário e celebrar o extraordinário. Quando vier, amém. Mas não é isso que me sustenta. Isso é um plus, né? Isso é um movimento e tal. Coisa boa. E assim, a gente está falando dessa questão da água, de restringir acesso, né, de outros para essa água, por a gente achar que nós somos os detentores, que nós somos o filtro, né? A gente se intitula filtro da água de Deus, sou eu que decido quem bebe e tal. Cara, como isso é danoso, né? Como isso é danoso, porque o nosso chamado é o contrário, não é verdade? Porque a Bíblia fala o seguinte, que nós não éramos, né? Tipo assim, Jesus falou assim, não, Jesus não, desculpa, lá em Salmos, a Bíblia fala assim, ó, Deus nos escolheu quando nós éramos insignificantes, né? E quem eu sou? Eu tava com Deus no começo? Não, eu tô no meio desse povo escolhido insignificante, né? E assim como eu fui resgatado, eu preciso também ser instrumento de resgate. E eu tava falando contigo mais cedo sobre a questão da água, da sede. Eu acho que a grande incógnita mesmo que gira em torno disso não é sobre a água, né? Como a gente entrou em acordo aqui, a água sempre esteve disponível, sempre existiu água, né? E abundante. A grande questão é a sede. Fazer um experimento aqui contigo. Lá na sua casa é água ou é geladeira? Que você bebe água da jarra da geladeira ou do filtro? É filtro, né? É o filtrozinho da parede ou a geladeira? Quase sempre do filtro. Beleza. Tá. Quantos passos tem da sua cama até o filtro? Uns 10, Não, eu acho. um número, eu quero um número. Um número É. de passos? 10. Certo? Sei lá. Você nunca contou? Não. Nunca contou, cara? Não. Por que você nunca contou? Sei lá. Não faz sentido, né? Sabe por que você nunca contou? Eu sei. Eu não conheço sua rotina de sua casa. Tá até perguntando se é filtro ou geladeira, né? Mas se é filtro ou geladeira. Eu não conheço, mas eu sei porque também sou assim. E qualquer outra pessoa que esteja no seu estado normal também é assim. Ninguém conta quantos passos tem da cama para a geladeira, porque quando eu tô com sede, isso não faz sentido. Se é 5 passos ou se é 10, eu vou levantar e vou ir lá. Entendeu? A distância é irrelevante. Eu tô com sede. É isso que importa agora. O caminho, né? Eu preciso chegar. Existe um caminho. Eu vou pagar o preço que for. Eu vou subir escada. Eu vou, sabe, andar descalço. Eu vou levantar na madrugada. Mas eu tô com sede. Isso tá me incomodando. Né? Por quê? Porque quando eu não tô com sede, eu penso, não, tá lá não, vou levantar não, tá tão bom aqui, por que eu vou lá agora, né? Mas quando eu tô com sede, eu levanto e vou, ou eu uso da minha autoridade, né, de pai, e falo assim, Davi, traz água pro papai, aproveita que você vai vir aqui, traz água para mim e tal. Mas o processo normal é, eu levanto e vou, não meço distância, né? Quando você tá lá na igreja lá, você ouvindo a palavra, você tá com sedinha, o que você faz? Levanta e vai. Não tem esse negócio de, tá longe, é lá no fundo. Não, você vai, né? Então, perde por quê? Porque tudo é caro até se tornar valioso, né? Tudo é caro, tudo tem um preço, até você perceber que aquilo é valioso. Depois que ele torna valioso, aí o preço perde o sentido. Não é que não tenha preço, mas eu pago, eu não me importo de pagar. Vai pagar o que for preciso para... E eu quero reverter, então, essa experiência aqui. Você não contou, nem nunca, né? Nunca quis contar quantos passos, ok. Vou contar hoje. Mas vamos pensar no contrário. Você já parou ao lado do filtro lá um dia e falou assim, eu vou ficar aqui, porque quando der sede eu já tô aqui? Por quê? Não. Porque também não faz sentido, né? Ninguém faz isso. Eu vou ficar aqui, a hora que der sede eu tô do lado. Não. Eu vou cuidar da minha vida. Já tô pertinho do porco. Entendeu? Então, assim, por quê? Porque nesses dois experimentos, o que balanceia isso aí não é a água. Não é nem o local onde a água está, mas é a sede. Eu não vou contar quantos passos tem na minha cama para a geladeira, porque não faz sentido diante da sede. A sede que eu tenho agora me faz pagar qualquer preço. Principalmente um preço tão baixo, que é levantar da minha cama e ir até a minha cozinha. Ponto. E eu também não vou parar do lado de um bebedor para esperar dar sede, porque eu não estou com sede, por mais a água está aqui disponível. Então, quando eu tiver com sede, ela vai estar disponível. Eu venho aqui e bebo. Então, nas duas situações, o que vai mediar isso aí, o que vai fazer sentido ou não, é quanta sede eu tenho. Eu não estou com sede suficiente para ficar plantado aqui do lado. Não faz sentido. Vou cuidar de outras coisas, né? Então,
acho que a grande questão no que tange nosso relacionamento com Deus não é o quanto Deus está disponível ou o quanto Deus está longe, o acesso, o quanto é difícil esse acesso, mas o quanto de sede eu tenho. Uhum. Né? O quanto de sede eu tenho. Porque, por exemplo, se eu estou saciado, então eu não preciso me preocupar em estar do lado, plantar guarda, fazer guarda, né? Por isso é que, por exemplo, a gente fala muito na nossa comunidade de viver um estilo de vida cristão e não de frequentar uma igreja. Porque o frequentar uma igreja eu vou ir pro bebedouro, vou ficar aqui no bebedouro no domingo, que vai dar sede. Né? E viver um estilo de vida cara, eu vou viver minha vida e eu vou glorificar Deus lá no meu trabalho, levando meus filhos na escola, assistindo TV. Ali é só uma parte. Ali é só uma parte, né? Então, eu não preciso ficar ali plantado. Tem gente que, inclusive, converge toda a sua vida para a rotina de igreja, porque ele acha que é isso que vai fazê-lo ter relacionamento com Deus, né? Tem gente que acha que vai completar esse vazio ficando de segunda a segunda, fazendo coisas para Deus e tal. Eu falo muito isso. Cara, nós precisamos parar de fazer coisas para Deus e voltar a fazer coisas com Deus, né? Então, esse é o grande quesito aí de relacionamento, é a sede. Verdade. E assim, pra gente fechar o nosso bate-papo, né? Que eu nem sei quanto tempo a gente já tá aqui, meu Deus. Mas que bom, né? Mas já deu 1 hora. Passa rápido e nós aqui, se depender, nós vamos embora. Vamos embora. Mas o fato é que todo mundo vai ter sede. Desde o início, a gente já tá batendo nessa tecla, né? Agora, nós precisamos perceber qual é o lugar que nós vamos matar a sede de verdade, né? Porque senão a gente vai ficar tentando de outras formas e quebrando a cabeça. Então, quanto antes a gente chegar na fonte, beber de Jesus e ela passar a jorrar de dentro de nós, né? Isso vai ser mais assertivo, mais positivo. Vamos ter mais tempo para levar outras pessoas a conhecer isso, né? Para descobrir o sentido da vida. Porque não supre. Ontem, no final de um dos nossos encontros, um homem me abraçou e ele chorou muito. Ele disse assim: pastor, Deus falou muito forte comigo hoje. E eu quero te dizer que eu tenho uma condição financeira muito boa. Eu conquistei muitas coisas, mas hoje eu senti do Espírito de Deus no meu coração e eu entendi que mesmo tendo tanto, hoje eu vi que isso nunca fez sentido. E eu quero beber da fonte real, sabe? E isso é muito forte, né? Porque eu vi ali tipo um Zaqueu, sabe? Zaqueu, ele era muito rico também. Mas é interessante que quando ele encontra Jesus, tudo aquilo perdeu o sentido. Ao ponto dele falar, metade do que eu tenho eu vou dar para os pobres. E a gente sabe por que Zaqueu não deu tudo para os pobres. Porque a outra metade ele tinha que devolver 4 vezes mais que ele roubou. Senão, ele teria dado tudo. E Jesus não pediu isso. E aqui a gente não está falando de dinheiro. A gente está falando de coração. Mas Jesus pediu isso para o jovem rico. Né? Por quê? Porque Jesus queria realmente tocar no coração dele. Então, um rejeita beber da fonte, porque ele quer continuar com as riquezas, mesmo que Jesus pediu para ele. E o outro, Jesus nem cita isso, mas ele automaticamente bebe e todo o restante se torna irrelevante. Então, essa é a proposta de Jesus através desse podcast, né, para o teu coração, para o nosso coração. Beba do que eu tenho para te dar. E muitas outras coisas vão perder o sentido, literalmente, ao ponto de você abandonar. A mulher samaritana, ela deixa o cântaro e ela vai para a cidade buscar os outros. Então, aquilo que levou ela naquele poço perde o sentido. E outras coisas não vão perder sentido, mas vão perder o primeiro lugar. Vão para segundo, terceiro, quarto, quinto, décimo. Vão continuar fazendo parte da nossa vida, mas não vão ser o cerne mais. O cerne é Jesus. E isso deixa tudo tão leve, né, cara? Quando você entende o que realmente vale a pena, né? O que realmente faz sentido, o que é eterno. Muito bonito isso que você trouxe, o testemunho do irmão, porque no final das contas, esse é o despertamento que a grande maioria das pessoas vão ter, mas infelizmente eles terão no final da sua jornada. E olhar para trás e falar assim, desperdicei meu tempo, desperdicei minha energia, minha inteligência com coisas
inúteis. Né? Que bom que ele despertou antes, né? E tem tempo hábil para convergir agora, né? Mas, assim, infelizmente, muitos vão chegar no final da vida e vão falar, como o próprio rei Salomão diz, né? Tudo isso é ilusão, tudo isso é vaidade. Então, a gente poderia passar noites aqui falando de homens que, quando se encontraram com Jesus, olharam ao seu redor e falaram tudo que eu tinha, que eu achava que era valioso. O próprio Paulo, né? Considera como esterco. Chama de fezes, literalmente. Eu considero como repúdio. E é um negócio que você cita Paulo aqui, exatamente nessa fase, e ele fala assim, o contexto que ele diz isso é: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, eu prossigo para o alvo. Só que Paulo não está falando de coisas ruins, porque todos nós temos uma facilidade de querer esquecer coisa ruim. Eu esqueço coisas boas. Antes disso, ele chega a dizer: eu sou um fariseu, né, pelo zelo da lei, eu sou um verdadeiro hebreu, eu sou um cara que, gente, eu sou irrepreensível. Paulo fala, ele fala dele mesmo. E a gente não nota um Paulo incoerente depois. Então, antes também ele não era. Então, quando Paulo fala que ele era irrepreensível, gente, Paulo era, o cara era o exemplo. E ele chama isso de fezes. Na verdade, o que ele está dizendo é que hoje, né, os meus diplomas, né, eu abro mão dos meus diplomas e não da minha vida de dificuldade, né? Ele não tinha. A miséria qualquer um quer deixar para trás. Justamente. Mas ele está falando, eu abro mão da minha honra, das regalias, das coisas que eu tinha, dos acessos, né? Tudo isso aí é esterco. Não vale nada. Porque eu encontrei o verdadeiro tesouro, né? Tem uma canção que está na moda e muito linda, por sinal. Eu encontrei o meu tesouro, o bem mais precioso. E aí Paulo fala: eu esqueço disso. E eu prossigo pro alvo. Ou seja, agora eu bebi da fonte certa. É verdade. Aquilo tudo que me era motivo de orgulho, hoje eu vi que talvez até perdi o tempo da minha vida. Então, a sua fala é muito pertinente. Que nós possamos notar isso agora, em tempo. Esse é o tempo de você notar isso. Tem gente ao teu redor precisando descobrir isso. E se você está nos ouvindo hoje aqui, é porque o Espírito de Deus te trouxe aqui, né, para falar o teu coração. Esse é o tempo da mudança. Não é tarde, né? É agora. É verdade, é agora. É isso, gente. Foi um tempo muito, mas muito rico. Foi muito bom compartilhar aqui com o meu pastor, meu mentor e uma inspiração aqui para minha vida. Eu sei que essas palavras elas vão ecoar no seu coração, no seu espírito, porque elas vêm do céu. E eu tenho certeza que a partir de então, você vai ver com um novo prisma, né? Uma nova ótica, tudo isso que a gente compartilhou aqui. Então, que você não perca a oportunidade de se achegar até a fonte, de quando Jesus chegar até você, né? Oferecendo essa fonte. Cara, não pensa duas vezes, né? Abre as portas do seu coração, deixa ele entrar, deixa ele instalar a fonte. E se já existe essa fonte instalada, deixa ela jorrar ao redor daqueles que te cercam, né? Cumpra o propósito, o sentido. Uma fonte, ela não jorra água para si mesma, né? O rio, ele não bebe água de si mesmo. Então, tudo na vida é para o próximo, para o outro. Que Deus te abençoe muito, mas muito mesmo. Eu não estou aqui hoje com o meu parceiro para falar todas aquelas coisas bonitas que a gente fala, né? Mas vamos lá, compartilha esse link aí com todo mundo, né? Siga a gente nas redes sociais, não perca a oportunidade, né, de pregar o evangelho, de ser luz, de ser fonte, de ser, na verdade, placas, né, que apontem a fonte, de ser direção para a vida daqueles e tudo. Que Deus te abençoe muito e que você tenha uma semana incrível. Eu vou deixar hoje o Dani, que a gente estava de frente com o Dani, lembra? Fazer o tchau oficial aqui para vocês, tá bom? Legal, Douglas, obrigado. É muito fácil bater papo contigo, né? Você é inteligentíssimo, é criativo, conhece Bíblia, é homem de Deus. É alegria, viu? O meu ficaria a noite inteira aqui. Benção. Que Deus abençoe você grandemente e reparta isso aí, espalha por onde você for. E beijo no coração. Nós nos encontramos aí nos próximos episódios. Deus te abençoe. Vá, vença aí. E volte. Valeu. Tchau, gente.